Olá pessoal, bom dia. Aqui fala é o professor Salomão Zulaia. Nossa aula de hoje é sobre diodo e transistores, tá? Estaremos trabalhando coletivamente com as duas turmas, tá? Primeiro ano 20 e o primeiro ano 21, tá? Com o mesmo conteúdo, tá? Então aqueles que perderam a última aula sobre diodos, vamos dar uma pequena revisão, tá? E depois a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito, que são os transistores, tá? Então vamos lá. Bem, da última aula a gente viu o tipo de diodo, né? Então eu tenho o diodo retificador, né? Que tem as suas representações e figuras, né? Que aqui eu tenho que polariza diretamente do seu polo positivo ao seu polo negativo, representado pela letra A e K, ou pode ser C também, que é o anodo e o cátodo. Aqui eu tenho o meu diodo comum, que é os diodos retificadores. Aqui embaixo eu tenho a minha representação de como ele pode estar funcionando, né? Se ele está conduzindo ou não, se ele está com a chave dele fechada ou com a chave dele aberta. E aqui eu tenho os exemplos de se ele está polarizado ou não, se ele está conduzindo, se ele está em curto ou se ele está em bloqueio, tá ok? Então isso a gente viu na última aula, né, do diodo retificador. E aqui nós temos aqui o nosso diodo LED, tá? Que ele é responsável por emitir luz, né? Então o diodo LED, ele tem essa função aí de emitir luz, né? E cada das cores do diodo LED, ele representa uma tensão de trabalho, tá? Que você precisa verificar no datasheet dele, as especificações dele. Não só o diodo LED, mas como o diodo retificador, tá? Então, antes que você verifique a tensão que deve ser aplicada para ele funcionar, você precisa estar olhando o datasheet dele para que você possa estar aplicando a tensão certa, tá? Para que ele não possa queimar. Vale ressaltar também que os diodos LED, eles precisam de uma proteção, que é o resistor, e também para você aplicar o resistor em determinado ponto do circuito com LED, você precisa saber o resistor correto, né? Então existe uma fórmula para isso aqui, para você aplicar o resistor nas extremidades do diodo do anodo, tá? Então vamos lá. E aqui eu tenho meu diodo Zener, né? O meu diodo Zener é responsável pela minha estabilização, né? Pela minha estabilização da tensão em certo ponto do circuito. Como você pode ver aqui, ó, nesse exemplo aqui, ele tem uma tensão aplicada de 15 volts nos bornes dele, no borne positivo e no borne negativo, né? Que é o positivo, e aqui o GND é o negativo. Então, se ele tem uma tensão aplicada aqui de 15 volts, se o fabricante determinou que ele é 10 volts, então, embora que você aplique uma tensão maior aqui na entrada, mas aqui ele vai estar estabilizando uma tensão de 10 volts, ou seja, não vai passar essa tensão de 15 volts para cá, vai permanecer a tensão do fabricante, que foi estabelecida de 10 volts, tá? Então a mesma coisa aqui, se eu tenho uma tensão aqui de 6 volts e o fabricante também está pedindo aqui, ó, dele de 6 volts, então ele vai permanecer os 6 volts, tá ok? Então essa é uma forma da gente verificar a diferença dos diodos, tá? Então o diodo, só recapitulando, o diodo retificador, que é o diodo comum, ele tem a função de retificar a tensão, né? O diodo LED, ele tem a função de emitir luz, né? E o diodo Zener, ele tem a função de estabilizar a tensão em certa parte do circuito, tá? Então, essa aí tem tá aí uma forma bem simplificada de diferenciar os tipos de diodo que existem no circuito e qual é a função de cada um deles, tá ok? Vamos lá.
Bem aqui estão os testes do diodo, né? Então você verifica que se o diodo está normal, o seu diodo está em curto, se o diodo está aberto, tá? Então, isso é uma forma de você verificar. Geralmente você verifica da sua parte positiva aqui, ó, da sua parte positiva e da sua parte negativa, tá? Então, verifica se essa condição do diodo, o ponteiro se mexe. Se o ponteiro se mexer, subentende que ele está conduzindo, tá? Lógico que a gente vai verificar na escala de diodo, tá? Na escala de diodo. Então, nesse modelo aqui que você vê do multímetro, ele é um multímetro analógico, tá? E aí você precisa verificar no teu multímetro digital, tá? Então, eu coloco na escala de diodo e ele vai verificar se ele está conduzindo ou não, ok? Vamos lá. Bom, aqui é o nosso estudo de hoje, né? Que é o estudo do transistor, tá? Então, o transistor, ele é um componente formado por 3 cristais de silício, sendo 2 N e 1 P, e 2 P e 1 N. Abaixo, vamos ver os tipos de símbolo dos transistores comuns usados em eletrônica, né? Que são bipolares, tá? Então, temos 2 tipos de transistor, o mais comum que é usado, que é o transistor NPN, tá? Esse que você consegue ver aqui na visualização do mouse, né? É o NPN, e o transistor PNP, tá? Então, qual é a diferença dos dois aqui, né? Então, se você observar bem aqui, ó, na figura deles aqui, ó, eu tenho meu coletor, né? Eu tenho meu coletor, eu tenho meu P, que é a base, e eu tenho meu N, que é o emissor, tá? E aqui na figura ao lado, ele mostra o seguinte, ó, base, coletor e emissor. Se a setinha dele estiver para baixo, ele representa um transistor NPN, tá? Se a setinha desse aqui, ó, PNP, estiver para cima, representa um PNP. Então, na figura você consegue diferenciar o tipo de transistor que você está tá visualizando na figura, né? Então, se a figura estiver indicando em emissor para baixo, é PNP. Se a figura estiver indicando a setinha entrando do emissor para a base, para o coletor, representa um PNP, tá? Então, a figura já te dá uma condição de dizer esse tipo de transistor se é NPN ou PNP. Então, aqui eu tenho algumas classificações de transistor de acordo com a potência máxima. Também como você pode verificar ele também, se ele é NPN ou PNP, através de uma referência dele que tem no corpo dele, tá? Ou então através de uma polarização, né, do transistor no próprio multímetro, né? Então eu tenho um transistor de baixa potência e transistor de média potência, né? E o transistor de alta potência. São classificações de transistores, né? Então esses transistores eles podem trabalhar com uma parte de tiristor, né? Triac, essas coisas aí em diante, tá? Então aqui, ó, aqui embaixo eu tenho umas figuras, né, dos transistores, tá? Então geralmente os transistores eles são configurados, né, com 3 terminais, tá? Então coletor, base e emissor, como mostra aqui, essa configuração aqui não é uma regra universal, tá? Por isso que você precisa consultar o datasheet dele, para que você possa dizer se esse primeiro terminal é a base, se esse segundo terminal é o coletor e se esse terceiro é o emissor. Então, como é que você verifica isso? Através do datasheet dele, tá? Que você pesquisa, que tem uma referência. Por exemplo, aqui, esse carinha aqui que eu estou posicionando aqui no mouse, ele tem uma referência. Então, a partir do momento que você sabe da referência dele, você pesquisa ele lá na internet e ele vai te dizer que tipo de transistor ele seria, de alta potência, média potência, tá? E aí e ele vai te dizer quem é o terminal, se é base, coletor e emissor. Então, tudo isso ele vai te dar essas informações, tá ok? Então, eu tenho aqui algumas funções dos transistores, né, no circuito, né? Ele pode funcionar como uma chave de amplificador, né? Sistema de regulagem de tensão, como vemos abaixo aqui, ó, chave que desliga, né, e a chave que liga, né?
Então, ele faz essa amplificação aqui do sinal, tá? Regula uma tensão de o quê? 18, 16 a 14 a 12, tá? Então, a polarização do diodo são as tensões contínuas aplicadas nos terminais do transistor. Para ele funcionar, a polarização do transistor é o contrário do PNP, ou seja, a polarização do transistor NPN é o contrário do PNP, tá? Então, você verifica qual é a situação dele. Por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Mas antes disso, vamos pegar aqui nessa parte do PNP. Então, a função do transistor PNP, ele funciona com a tensão mais alta do emissor, média na base de tensão, mais baixa no coletor. Ao lado, vemos a ordem das tensões para os dois tipos de transistor, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó, bem aqui eu tenho a minha base, né? Aqui eu tenho o meu coletor e aqui eu tenho meu emissor, tá vendo? Tá? Então, olha só o inverso. Então, sempre no meu PNP, no meu NPN, ele vai ter a maior, né, a maior referência, vamos dizer assim, ou a maior tensão, né, a maior tensão no meu emissor, né, no meu coletor, na realidade, e a menor tensão no meu emissor, tá? Isso no NPN. Já no PNP, eu vou ter a menor tensão no meu coletor e a maior tensão a menor tensão no meu coletor e a maior tensão no meu emissor, conforme mostra a figura aqui, tá? Então, eu tenho a minha representação da minha simbologia NPN e aqui eu tenho a minha representação da minha figura PNP, tá? Então, você consegue diferenciar aí a forma de polarização deles, né? Então aqui tem um exercício, né, para vocês fazerem aí nas atividades do moral, tá? É só verificar ali o material e vocês vão dizer, ó, marque com X o transistor polarizado corretamente, né? Então eles vão dizer, só você verificar essa situação aqui, ó, do maior e para o menor, tá? Se é NPN ou PNP e você consegue marcar a opção correta, ok? Tudo bem, meninos? Então, não tem nenhum mistério, né, de você medir o seu transistor, tá? Então, aqui ele te dá um exemplo para testar o teste de transistor. Veja abaixo aí como se testa, né? Então, o que acontece aí, ó? Eu tenho as pontas, né, do multímetro, né? As pontas do multímetro em uma das extremidades, né? Posso dizer que esse cara aqui o terminal do meio é a minha base, né? É a minha base, né? Que eu boto que a minha ponteira negativa e as outras extremidades vai ser o que? Base, vai ser coletor e emissor, tá? A mesma coisa que ele está fazendo aqui. Se ele posicionar mexer o ponteiro do multímetro, subtende-se que ele é um NPN. A mesma coisa aqui, se ele mexer o ponteiro das duas extremidades dos terminais, subtende que ele é um PNP, tá? E assim sucessivamente. Se ele não mexer nenhum dos dois, então ele não é nem NPN nem PNP, mas sempre ele vai ser algum deles, né? Então primeiro você precisa verificar isso na prática, né? Então isso a gente vai estar vendo aí quando a gente retornar para a escola da melhor forma possível, tá? Espero que vocês tenham entendido da aula de hoje. E aí esse material ele vai estar disponível aí para vocês no mural aí da sala e verifique da melhor forma possível aí esse material. Faça a leitura, faça exercício, tá? Que vocês vão conseguir diferenciar aí o tipo de transistores, né? A polarização de transistores, e você vai saber quem é base, quem é coletor, quem é emissor, tá? Da melhor forma possível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje, da nossa revisão de diodo, né? Nosso estudo de hoje de transistores, que existe dois tipos de transistores, o mais comum que é o NPN e o PNP, tá? Que você verifica a parte da simbologia, né, da seta,
de entrada, né, e a seta de saída, e você diz CNPN ou PNP, ou através das medições do próprio multiteste, né, que verifica lá quem é base, quem é coletor e emissor, fazendo com que o ponteiro se mexa, ou então o rotina de digitais apareça alguma referência, né? Ou então você verifica a pesquisa dele na referência do corpo dele, que sempre o fabricante vai te dar, e aquela referência que você tem, você pesquisa na internet e verifica se aquele tipo de transistor é NPN ou PNP, e verifica quem é base, coletor e emissor da melhor forma possível, e você consegue identificar. Galera, espero que vocês tenham gostado na nossa videoaula aí, tá? Que possa estar auxiliando no conhecimento de vocês, no desenvolvimento de vocês acadêmico, dentro da parte técnica que a gente está estudando até esse momento. Então, até a próxima aula. Espero vocês aí na sala de aula. Um abraço. Tenham um bom dia.